Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos começar mais um devocional. No último devocional, nós vimos a primeira resposta de Jó a Deus diante da dificuldade. Jó capítulo 1, versículo de número 20 até o versículo 22. Jó reafirma, mesmo no meio do lamento, Jó reafirma a soberania de Deus. Diz, em outras palavras, Deus, eu estou triste, eu estou devastado pelas perdas que eu tive, contudo, eu confio em Ti. Contudo, o Senhor pode dar e o Senhor pode tirar, mesmo assim eu te louvarei. Mas após isso, Jó também é acometido de úlceras no corpo todo e ele precisa usar um caco de telha para poder coçar as suas úlceras, tamanho era a dificuldade onde ele estava. Além de perder tudo, ainda perdeu a saúde, estava em completa destruição. Seus amigos chegam, começam a conversar com ele e começam a dizer para ele, olha, talvez isso que você está passando é por falta de piedade, talvez você tenha vivido uma vida com pecados, fazendo algumas coisas que não deveria, não praticando os sacrifícios que deveria, então Deus te puniu. Jó então se volta para Deus e começa a indagar a Deus por quê? Por que ele está passando? Por que Deus permitiu que ele passasse por aquelas dificuldades? Deus então se volta para Jó e o responde. E a resposta de Deus é muito peculiar. Deus diz para Jó, onde você estava quando eu estava criando todas as coisas? Onde você estava quando eu estava organizando o universo, dispondo as galáxias, os planetas, os rios, os oceanos, os mares, os animais, as espécies? Onde você estava? Quem é você para corromper o meu conselho, a minha sabedoria? Jó então se queda diante dessa verdade. E aqui no capítulo 42, Jó, capítulo 42, versículo 1 a versículo 6, Jó então dá a última resposta para Deus. Vamos ler. Jó diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó então se volta para Deus e fala: Quem sou eu? Eu acabo de descobrir, diante daquilo que o Senhor me respondeu, que eu não te conhecia direito. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, os meus olhos contemplam a grandeza do teu poder. Os meus olhos contemplam a tua soberania e a tua providência. E quem sou eu para discutir e questionar a tua vontade? Jó, então, olhando para aquilo que Deus é, ele confia em Deus. Ele confia mais uma vez no caráter de Deus. Ele percebe que, mesmo que ele estava passando por momentos terríveis, a vida dele, se comparada com a grandeza daquilo que Deus fez, era apenas uma areia, uma poeira numa praia enorme. E Jó percebe a sua pequenez e ele não murmura, ele se volta em adoração. E ele diz: Antes eu só te conhecia de ouvir, eu aprendi dos meus antepassados, eu prestei sacrifício ao Senhor, mas a minha vida, a minha vivência contigo é daquilo que eu tinha ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Ora, é certo que Jó não viu Deus, o que ele está dizendo é: os meus olhos espirituais, eu fui iluminado pela ação do Espírito Santo e eu pude agora contemplar a grandeza do teu poder, e isso gera confiança. Querido irmão, é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos contemplar os atributos de Deus, nós precisamos contemplar a grandeza do Deus que nós servimos. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, o nosso Deus é santo, é justo, é bom, e quando nós começamos a olhar para essas coisas, nós falamos assim: quem sou eu para questionar os seus desígnios? Quem sou eu para dizer como o Senhor deve agir? Eu apenas me quedo em adoração. Que assim aconteça comigo e aconteça com você.
Espere no Senhor, tranquilize o seu coração no Senhor, confia no Senhor. Depois, no restante da história, a gente vê que Deus muda completamente a sorte de Jó e derrama bênçãos poderosas sobre ele. Ele tem filhas, o casamento dele é restaurado com a família, a adoração é restaurada e ele continua louvando o Senhor. Querido irmão, como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Confia no Senhor, confia no caráter do Deus que está tratando você. Ele não é um Deus maligno, pelo contrário, Ele é bendito hoje e para todo sempre. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, porque o Senhor de fato cuida de nós. Nós descansamos em Tua presença. Nós descansamos na Tua soberania, no Teu controle sobre tudo. E o que resta a nós é Te bendizer, Te dar graça, adorar o Teu santo e poderoso nome. E assim nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.